Bem-vindo a mais um canal. Eu me chamo Daniele. Para quem não me conhece, eu emagreci 17 quilos fazendo exercício em casa e tendo uma alimentação saudável. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Um dos erros que eu cometia no processo de emagrecimento era comer escondido. Na maioria das vezes, a gente tem aquela sensação de que é mais seguro comer escondido por conta do julgamento das pessoas. E principalmente pessoas que estão ao nosso redor, familiares, amigos. Eu me lembro muito bem que eu já deixei várias vezes sair, porque quando eu comecei a postar nas redes sociais sobre o meu emagrecimento, eu comia ali fora também, porque eu nunca tive uma restrição, assim, eu fiquei um bom tempo sem comer algumas coisas, mas depois eu fui voltando aos poucos a comer e eu comia normalmente. Então as pessoas têm aquela ideia de que você está de dieta, você não pode ter uma refeição livre, então muita gente falava, nossa, você está comendo isso, você está de dieta e você não pode. E muitas vezes a gente fica sem graça e não sabe o que falar, não sabe o que dizer. Então, em muitas situações da minha vida, eu tive que fazer isso, já incluindo também as questões das beliscadas. Até hoje eu luto com isso, as beliscadas entre as refeições. O que me ajudou muito é a beber muita água, é fazer respiração, é saber que eu não estava com fome naquele momento, que era só uma ansiedade, era só uma vontade, um desejo e que iria passar. Então, na maioria das vezes, eu comia ali, beliscava ali as coisas e achava que estava tudo bem, e depois vinha também a culpa, não deveria ter comido aquilo. Por mais que não seja talvez muito, mas já vem também a questão de outros erros também que eu cometi, a questão de não querer, né, começar a fazer uma refeição e depois, dentre uma refeição ou outra, errar em algum alimento ou então comer demais. E isso, me trazia muita culpa. Eu me sentia culpada, eu falava: "Poxa vida, eu comecei tudo bem", ou então eu começava o dia me alimentando mal, por exemplo, um café da manhã. É algo que eu como e eu amo o café da manhã. Então já teve várias vezes onde eu não tinha talvez ali o alimento correto, vamos dizer assim, né, de no processo de emagrecimento, e eu ficava frustrada comigo. Poxa, eu comi agora isso, agora toda a minha refeição vai ser, né, destruída. Era o que assim que eu pensava. E não, né, hoje, depois de 9 anos, quase 10 anos de emagrecimento, eu descobri que tá tudo bem a gente errar, é normal a gente errar, porque isso faz parte do nosso processo. Outra coisa também que eu queria falar com vocês era também o vício da balança. É uma coisa que eu tenho lutado comigo mesmo todos os dias, porque não é fácil. Eu comprei, antigamente eu não tinha balança em casa, e depois eu comprei uma balança em casa para facilitar, vamos dizer, mas o que na verdade não facilitou muitas vezes a minha vida, porque a cada momento eu me pesava. Se eu tomava café, eu me pesava. Se eu tomava água, eu me pesava. Então começou a gerar em mim uma certa ansiedade, e isso muitas vezes começou a prejudicar o meu processo de emagrecimento, ou na verdade retardar o meu processo de emagrecimento. Eu acho que eu poderia muito bem emagrecer com menos tempo, mas foram esses erros que eu fui cometendo ao longo de alguns meses, né. Outra coisa também que eu fazia, e até hoje eu ainda tento lidar com tudo isso, porque eh, a gente tem aquela certa ideia de que o processo é tipo rápido, mas na verdade o processo é bem demorado e exige muita paciência. É a questão de planejar alguma coisa e muitas vezes até mesmo umas refeições, como eu falei antigamente, né, ou então, fazer algo, né, exercícios, e realmente não sair como planejado. Isso me frustrava muito, eu ficava muito frustrada, eu ficava muito decepcionada, e não era com as pessoas ou com a situação em si,
mais comigo mesma. Eu me sentia, quando eu olhava para as redes sociais, tanto que teve até um tempo que eu tive que dar uma parada em questões de redes sociais, porque naquela época as pessoas, vamos dizer assim, 8 anos atrás, 2017, 2018, que foi, na verdade, o início do meu processo de emagrecimento, as pessoas postavam muito nas redes sociais a questão da perfeição do corpo. Hoje já se vê muita gente falando sobre que o corpo não é perfeito. Então, naquela época ainda existia muitas pessoas que falavam sobre perfeição do corpo. E eu olhava para mim, eu olhava as minhas condições, até mesmo financeiramente, e muitas coisas que eu fazia, e não estava seguindo o padrão que elas faziam. E isso me causava uma certa ansiedade, isso me causava uma certa dor, uma certa decepção e uma certa frustração comigo mesma. Então, com o passar do tempo, eu tive que dar uma maneirada, muitas vezes eu saía, tanto que hoje, até hoje eu ainda tenho isso, de vez em quando eu saio das redes sociais, fico ali mais na minha, fico ali mais reflexiva, justamente para não poder pegar muitas coisas que talvez não estão agregando na minha vida. E eu falo isso com vocês com propriedade, porque as redes sociais estão aí, elas são benéficas para a nossa vida, sim, mas em alguns pontos ela acaba prejudicando a nossa vida, porque a gente começa a se comparar ao outro. A vida de fulano é mais bonita, como eu já falei com vocês alguns vídeos anteriores, que a vida sempre a vizinha, a grama do vizinho é a melhor do que a nossa. Então hoje depois de experiências de ano após anos, porque na verdade eu falei do reganho de peso, para você que me conhece também já tive o reganho de peso, onde eu também engordei nesse período de entre 9 anos, né, de educação alimentar e dieta e exercício físico. E nesse período também foi outro aprendizado, porque a vida nossa é assim, a gente vai errando, a gente vai consertando, a gente vai melhorando a cada passo que a gente dá. E eu fico feliz em poder compartilhar isso com vocês, porque eu falo, eu não estou sozinha, existem várias pessoas ali do outro lado que também passam pelas mesmas coisas que eu passei. E eu venho falar aqui com vocês que é normal a gente errar. Às vezes é até necessário, porque a maioria das vezes a gente não quer ser sempre perfeito, e o perfeito acaba saindo fora do controle. Muitas vezes a gente não tem controle da nossa vida, não tem controle da nossa situação, acontece vários imprevistos, ou seja doença mental, até mesmo doença física que acontece com a gente, ou então algo inesperado que acontece e nos frustra, e isso leva a gente a um caminho, muitas vezes, que a gente acha que não tem volta, mas tem volta sim. Eu, eu fiz todo o processo de emagrecimento, ainda continuo no processo de emagrecimento, não é fácil, é uma luta diária com você mesma, né, dizendo não para aquilo que você, não exageradamente, né, que em algumas causas, eu naquela época também outro erro que eu cometia era 8 ou 80. Ou eu não comia nada, ou eu comia e muito pouco. E isso, com o passar do tempo, isso foi prejudicando a minha saúde, onde eu fui ficando muito debilitada, os exercícios eu não conseguia mais fazer. Então eu percebi que realmente eu estava comendo muito pouco, ou então eu estava comendo muito quando foi no reganho de peso. Para vocês terem uma noção mais ou menos que para mim ter o peso que eu estou hoje, mais ou menos 61 quilos, 60, 61 quilos, foi mais de um ano lutando, foi mais de um ano tentando renovar de novo, porque quando a gente emagrece, a gente acha que fazendo as mesmas coisas, a gente vai conseguir os mesmos resultados, só que eu já estava em outra fase e eu tive que recomeçar. E para muitos, o recomeço é muito difícil e não vai ser fácil. Eu acho que o primeiro passo a gente tem que dar, o restante a gente tem que seguir o fluxo. Se a gente ficar pensando demais, é igual exercício. Eu coloco a roupa, vou treinar, porque se eu
parar para pensar no que tem que fazer, no que precisa ser feito, nas coisas que eu não tenho agora, eu não faço. Então, se você está começando hoje, vai com o que você tem, faça aquilo que tem que ser feito. É uma caminhada na rua, é um exercício, talvez, uma corrida, um exercício em casa de apenas 10 minutos, 15 minutos. Faça, faça. Por mais que no início também eu tive essa dificuldade de não poder fazer os exercícios, porque eu sentia muita falta de ar, eu não tinha mobilidade, eu não tinha coordenação motora. Então, eu, naquela época, mesmo assim, errando e aprendendo, eu fui seguindo o fluxo. E hoje eu me sinto muito melhor para estar aqui mostrando para vocês, abrindo meu coração para vocês. É uma das coisas que eu tenho guardado comigo, que muita gente não fala, né? As pessoas só falam dos benefícios da dieta. Teve um tempo também que eu também não gostei do meu corpo, porque eu estava magra demais. E isso me deixou um pouco chocada e preocupada também. E com o passar do tempo eu fui melhorando, fui vendo que dá para melhorar, dá para mudar. E tem uma frase que eu coloquei aqui, que eu criei na hora de planejar aqui o que falar para vocês, que eu vou ler aqui porque eu não decorei. Ó, errar é necessário para o crescimento e o amadurecimento, e com eles que aprendemos a fazer o certo, olhar para nós mesmos e acolher e tentar melhorar a cada dia. Admitir não é fácil, mas abre as portas para a mudança da vida. É isso que aconteceu comigo. Você que está do outro lado, que errou, que caiu por várias vezes, se sente cansado, se sente frustrado. Admitir que você errou, isso é fundamental, porque às vezes a gente não quer admitir o nosso orgulho, o nosso egoísmo, às vezes fala mais alto, e muitas vezes fala, nossa, mas tantas vezes, eu já falei isso, tá? Quantas vezes eu falo, mas eu tô fazendo tudo certo, não tô conseguindo emagrecer. Mas será mesmo que a gente está se esforçando? Será mesmo que não tem algo que a gente está fazendo ali que precisa melhorar? Então é uma reflexão. Eu queria abrir meu coração para vocês. E é algo sincero também. Eu sei que do outro lado também existem pessoas que estão na mesma situação que eu. E eu fico muito feliz em poder ajudar vocês de alguma forma. E é isso, gente, que eu queria falar com vocês. Já conversei bastante, né? Obrigada por estar aqui, obrigada por me ouvir, né? E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.